Desde que foi publicado 2 anos após a Semana de Arte Moderna de 22, o livro de hoje vem sendo saudado como um dos textos mais instigantes da prosa brasileira. As meninas de agora não são como as de outro tempo. Logo nascerão sabendo. Uma de 6 anos não é inocente. Já tem desde pequena aqueles olharezinhos que mais tarde servirá para a malícia. Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Já conversamos neste canal sobre Macunaíma, o livro de Mário de Andrade, também considerado um fruto da Semana de 22. E antes de me perguntarem, apesar do mesmo sobrenome, Mário de Andrade e Oswald de Andrade não eram parentes. Para mim, Macunaíma não tem nada de modernista. Eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada naquele vídeo, mas eu já aviso. Macunaíma é um dos piores livros que eu já li em toda a minha vida. E olha que eu já li muito. Eu estou preparando também um vídeo sobre a biografia do Mário de Andrade, que a sua vida é muito melhor que sua obra, onde nós vamos falar mais longamente sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Portanto, para não perder os próximos vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Já esse livro aqui, sim, pode ser chamado de modernista. E desde já eu digo para vocês, eu gostei. Não é uma maravilha da literatura mundial, mas sua forma inovadora me agradou. Aqui nessa edição, nós temos a capa da primeira edição aqui, ó, na contracapa. Sobre o autor, José Oswald de Souza Andrade, conhecido como Oswald de Andrade, nasceu em São Paulo em 1890. Filho único de José Oswald Nogueira de Andrade e Inês Henriqueta Inglês de Souza Andrade, irmã do escritor Inglês de Souza, um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Oswald foi escritor, poeta, ensaísta e dramaturgo. Seus primeiros anos de estudo foi no ginásio de São Bento. Ele formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo em 1908, mas ele nunca advogou. Iniciou sua carreira de jornalista em 1909 no Diário Popular. Em 1911, ele fundou a revista semanal O Pirralho, que ele mesmo dirigiu junto com o Alcântara Machado, autor de Brás, Bexiga e Barra Funda, que já tem vídeo aqui no canal, e João Barner. Em 1912, Oswald fez a sua primeira viagem à Europa. De volta a São Paulo, ele alugou um apartamento que era frequentado por muitos intelectuais, entre eles o Monteiro Lobato, o Guilherme de Almeida e o Mário de Andrade. Oswald de Andrade teve uma participação ativa na Semana de 22. Ao lado da pintora Anita Malfatti, do escritor Mário de Andrade e de outros intelectuais, foi um dos principais organizadores do evento. Em 1924, ele lançou um dos mais importantes manifestos do modernismo, o Manifesto Pau-Brasil. Junto com Tarsila do Amaral, fundaram o movimento antropofágico, onde propuseram que o Brasil devorasse a cultura estrangeira e criasse uma cultura revolucionária própria. Oswald casou-se com Tarsila em 1926, mas em 29 separou-se dela e rompeu com seu amigo Mário de Andrade. Em 1930, ele casa-se com a escritora militante comunista Patrícia Galvão, conhecida como Pagu, com quem teve seu segundo filho. Oswald de Andrade morre em 1954, mas é considerado até hoje uma das principais, se não a principal personalidade do movimento modernista. Memórias Sentimentais de João Miramar é considerado um marco na prosa modernista brasileira e uma das mais importantes do movimento modernista. O livro foi escrito entre 1916 e 1923 e publicado em 1924. O processo de criação levou então anos e, quando lançado, foi recebido com incompreensão até mesmo entre os seus pares.
O que temos aqui é como se o autor tivesse pegado todas as coisas que escreveu sobre si ao longo da vida e reunisse tudo em um fichário. É mais ou menos essa a impressão que eu tive quando fiz a leitura desse livro. Temos aqui, então, uma história composta por 162 fragmentos, em diversos estilos. Nós temos aqui missivas, poemas, citações, diálogos, as fórmulas padrão, né, que é convites e anúncios, e impressões, relatos de viagem e cartões postais. A sequência dos acontecimentos não é direta, mas subliminar, que atravessa os diversos fragmentos, mesmo os que não se referem diretamente à história pessoal do protagonista. Então você tem que ir montando aqui a história na sua cabeça através de tudo isso que ele colocou neste livro. A narrativa vai acompanhar a vida, então, do João Miramar, que é uma espécie de caricatura do homem paulistano das classes mais abastadas. Herdeiro da cultura do café, avesso às coisas brasileiras e fascinado pelo que é estrangeiro. Um pouquinho do Oswald de Andrade está aqui, né? Porque ele também era rico, classe abastada, todas essas coisas. Nessas poucas páginas, você acha que o livro é comprido, mas não é, tá? O livro tem exatamente 69 páginas, mas é que você tem textos de apoio aqui. Então, no total, você pega o livro aí e vê 164 páginas, mas não tem, tá? 100 páginas aqui são só de textos de apoio. O livro tem exatamente 69 páginas. E nessas 69 páginas você acompanha a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice do João. Como que isso é feito? Isso é feito porque o livro é muito direto. Olha o tamanho da fonte. É direto e é simples. São fragmentos, não é mesmo? Que você vai montar a vida desse João Miramar. Essa é a primeira tentativa de construção do romance moderno no Brasil, buscando desconstruir as bases da forma tradicional de narrativa de ficção. Então fica a dica, se você pretende entrar e estudar a Semana de Arte Moderna, se você quer ler um romance que seja fruto da Semana de Arte Moderna, esqueça Macunaíma, comece lendo Memórias Sentimentais de João Miramar. Depois, claro, você tem que ler Macunaíma, é um livro importante para o Brasil, mas para não cair direto naquele tipo de leitura, pega aqui o Memórias Sentimentais de João Miramar, lê aí lentamente os fragmentos, que vai ser mais fácil você entender essa desconstrução da narrativa daquela época. Mas tá, deixemos de chorumela e vamos para a história em si. Eu vou contar toda a história nesse vídeo, tá? Porque, na minha visão, o interessante aqui não é o enredo, é a forma que ele foi escrito. Então, eu vou contar tudo. Se você não quiser ver o vídeo, vai lá, lê lá os fragmentos e depois vocês voltam aqui. Portanto, vai ter spoiler. Ou nem tanto, né? Como eu disse, o importante é o jeito que foi escrito, gente. Esquece esse negócio de spoiler. Vamos lá. Em sua infância, o João é profundamente marcado pela morte do seu pai, mas sendo menino de grande fortuna, ele vai estudar nos bons colégios de São Paulo. Após se formar, ele parte para uma longa viagem de conhecimento e amadurecimento pela Europa, passando por Tenerife, França, Alemanha, Itália, Suíça e Inglaterra. Quando retorna para o Brasil, ele toma conhecimento da morte da sua mãe. E ao receber a herança que lhe é devida, ele casa-se então por conveniência com uma prima, a Célia. Eles viajam então para o Rio de Janeiro e a esposa a todo momento tenta arrastá-lo para uma convivência mais estreita com as pessoas refinadas, né, com a alta sociedade. O Miramar conhece uma atriz, Mademoiselle Roland, que se torna sua amante e o influencia para que ele se torne um produtor cinematográfico. Mas ele só consegue criar produções de segunda categoria. É tudo ruim. O relacionamento dele com a esposa fica cada dia mais tumultuado, pois ele suspeita que a Célia esteja tendo um caso com seu amigo Pepe. Enquanto a esposa desconfia, ou melhor, sabe que ele tem uma amante francesa. Chumbo trocado não dói, né? Dói sim, porque devido às suas tensões, o casamento entre eles vai acabar. Vai haver o divórcio. E a Célia vai embora levando com ela
a única filha do casal, a Céliazinha. Aos poucos, o João Miramar vai lapidando a fortuna deixada pela mãe e pelo pai até ele entrar em decadência e, por fim, alcançar a falência. E ele passa então a trabalhar em um jornal enfrentando sérias dificuldades financeiras. Anos depois, após a morte da Célia, a sua filhinha Céliazinha vai se reaproximar dele. Como eu disse no começo, é uma sátira selvagem, por vezes melancólica, de veio moralista da literatura brasileira, em que os filhos das famílias abastadas reescrevem sua própria trajetória e se reescrevem mal. Até hoje você vê empresa que cai na mão do filho é destruída, né? Então, esse é o enredo da história, não tem nada demais. Então, o que eu digo para vocês, a forma é a forma que é escrita. Olha como esse livro começa com a morte do pai dele. Primeiro fragmento, tá? Jardim desencanto, o dever e procissões com palhos e cônegos lá fora, e um circo vago e sem mistério, urbanos apitando nas noites cheias. Mamãe chama-me e conduzia-me para dentro do oratório de mãos grudadas. O papai dele já morreu. No segundo fragmento, a cidade de São Paulo, na América do Sul, não era um livro que tinha cara de bichos esquisitos e animais de história. Apenas nas noites dos verões, dos serões de grilos, armavam o campo aviatório com os berros dos invencíveis São Bento, as baratas torvas da sala de jantar. É torvas mesmo, tá? Fragmentos, tá? Então, a maravilha aqui está em entender como o livro foi montado, porque o enredo é só isso que eu contei para vocês agora. É uma história simples, por isso que eu considero a forma mais importante que o enredo. É interessante vermos como o Oswald entrega técnicas, tipo técnica de pintura, como a colagem e a prosa telegráfica. Lembra? Telégrafo? Tudo rapidinho? Pois é isso aqui que acontece. Quebrando as bases da forma tradicional de contar ficção no Brasil. Um ponto interessante é essa crítica sobre a burguesia paulista, sobre os homens favorecidos, fascinados por coisas estrangeiras e distantes do cotidiano de nosso país. Os capítulos curtos, na verdade, os fragmentos, é exatamente como muitas vezes lembramos da nossa própria vida. Lembramos da vida em retalhos, em fragmentos. O passado na nossa memória é meio fragmentado, né? Então, é uma representação da forma em que lembramos do passado. Se esse não for o livro mais importante do movimento modernista, pelo menos ele serviu de base para tudo que seria escrito depois. Antônio Cândido, um dos maiores e mais importantes críticos literários brasileiros, considera Memórias Sentimentais de João Miramar como um dos maiores livros da nossa literatura e uma tentativa séria de estilo e narrativa. Uma tentativa séria. Está dizendo que ele conseguiu a perfeição da modernidade aqui. Portanto, não é, na minha opinião, um livro incrível e inesquecível, mas é um livro fundamental na história da literatura brasileira. E eu recomendo para aqueles, como eu disse mais uma vez, que têm interesse no modernismo, comecem por Memórias Sentimentais de João Miramar. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e de compartilhar. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.